Canibal Americano acabou de chegar na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre essa nova série. E a trama vai acompanhar a história do Jeffrey Dahmer, que é conhecido como um grande serial killer que aterrorizou os Estados Unidos entre aí as décadas de 70 e 90. Ele que matou 17 pessoas de forma aí extremamente cruel. Inclusive, gente, eu não recomendo essa série se você é sensível a esse tipo de história, se isso pode despertar algum gatilho em você, porque realmente é uma história bem pesada. Ao longo do tempo, o Dahmer foi desenvolvendo seu modus operandi e ele seduzia homens e garotos e ele fazia ali atrocidades com eles, inclusive abusos e até mesmo canibalismo. Então já dá pra vocês verem que realmente é uma história tensa e super pesada. Um ponto interessante da série é que nós vamos acompanhar a história dele em diversas épocas diferentes. Então a gente vai vendo realmente como ele foi crescendo e se tornando aí esse serial killer tão famoso. Um ponto interessante da série é que nós acompanhamos a história do Dahmer em diferentes épocas, inclusive desde a infância dele. Então a gente percebe como ele foi apresentando os primeiros sinais, pelo que ele tinha gosto, né? As peculiaridades dele, sua relação familiar e como ele foi desenvolvendo esse modus operandi. Inclusive lá no primeiro episódio, a gente vê muito bem como ele realizava essa sedução e como ele cometia esses assassinatos. E depois, ao longo dos próximos episódios, nós vamos acompanhando melhor essa história dele, como eu disse, começando aí desde a infância. Então nós vamos vendo épocas diferentes da vida dele, o que foi acontecendo, os momentos marcantes na vida dele e como ele foi se tornando aí esse assassino. Um outro ponto interessante da série é que ela também vai mostrar a negligência policial, já que houveram denúncias, mas a polícia não levou aquilo pra frente. Então realmente houve uma grande negligência que levou a essa impunidade do Dahmer, que podia ter sido preso anteriormente e evitado que ele fizesse mais vítimas. Então a série também vai focar um pouco nisso e vai mostrar esses detalhes pra gente. A série é criada pelo Ryan Murphy e o Ian Brenner, e inclusive o Ryan já trabalhou ao lado do Evan Peters, que é quem dá vida aí ao Dahmer nessa série. Então esse é um fator bem interessante, e quem já assistiu American Horror Story vai se lembrar desses dois trabalhando juntos, já que o Ryan é muito conhecido por produzir essa série e o Evan já fez aí participação ao longo das temporadas. Se você não quer perder nenhuma novidade que sai por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ative as notificações, gente, porque a gente sempre traz resumões, indicações e novidades pra vocês. E eu vou falar algumas curiosidades aí do Dahmer. Então, se você não conhece a história dele, ainda não assistiu a série e não quer saber mais detalhes, prefere conhecer aí alguns detalhes pela série, vai lá assistir primeiro, então depois você volta aqui. Agora, se você não se importar, afinal de contas, né, o caso tá aí pra quem quiser ver, fica aqui comigo que eu vou comentar algumas curiosidades com vocês que inclusive foram mostradas lá na série, se vocês repararem direitinho. A primeira delas é o interesse do Dahmer por ossos desde criança. Se vocês repararem, tem algumas cenas dele ali ainda criança, meio que brincando com ossos, sempre mostrando um interesse muito grande. Então ele realmente tinha aí uma certa obsessão por essa questão dos ossos, e desde jovem a gente vê que ele também desenvolveu essa paixão, digamos assim, por animais mortos e a lobotomia. E, inclusive, outro ponto é que o pai dele incentivava bastante ele nessa questão de dissecação de corpos. A gente vê que o pai dele incentivou isso e também é mostrado lá na série, porque ele acreditava que o garoto finalmente estava demonstrando interesse por alguma coisa, que isso fazia bem pra ele, que esse interesse era meramente científico. Então ele achava aí que era algo até bom pro filho dele. No final das contas ele descobriu que não, né? Ele realmente já tinha um lado meio que obscuro. Isso foi se desenvolvendo ainda mais ao longo do tempo e era algo que até conectava ele e o pai dele, já que os dois ficavam ali dissecando corpos, mexendo naqueles animais mortos. Então é algo que desde bem novo ele demonstrou bastante interesse. Um outro ponto é que o Dahmer tirava foto das suas vítimas, ele colocava elas em posições perturbadoras, tirava foto das fases de desmembramento. Então é algo que a gente não consegue nem imaginar, realmente aí chocante e totalmente perturbador. Ele também queria construir um altar com caveiras e ossos, por isso que ele ficava guardando ali aqueles ossos e aqueles pedaços no apartamento dele, como a gente pôde ver lá na série, e ele chegou a falar desse altar mais tarde. Então, para vocês terem noção do nível.
Além disso, ele fazia experimentos com as vítimas, às vezes com elas ainda vivas, gente. Então, assim, é algo realmente inimaginável. Ele foi preso em 1991, como a gente viu lá no primeiro episódio da série, que inclusive mostra muito bem como tudo isso aconteceu. E em 1994, ele foi morto na prisão por um outro detento. Então, foi esse o fim que ele teve. Curta esse vídeo se você se interessou por essa novidade que chegou aí na Netflix. Se você também já assistiu e gostou de conhecer mais dessa história, como eu disse, não é uma história para qualquer pessoa, afinal de contas é muito macabra, realmente, gente. A série tem aquele ritmo mais lento, mas é realmente para contar ali a história do Dahmer. Eles tentam contar vários detalhes, como eu disse, em épocas diferentes, mostram essa questão da negligência policial também, que foram pontos que eu achei interessante, mas não é uma série focada em ação e nem é esse o intuito dela. Então é isso, galera, tchauzinho!